E que Deus abençoe a todos nesse dia. Motivo de agradecer a Deus por estarmos com essa oportunidade e podermos juntos participar de mais um estudo da palavra do Senhor. Os irmãos, como sempre, podem participar do assunto, porque é um assunto bem presente para que os irmãos que gostam de profecias, às vezes costumam estudar profecia só de números, né? Mas nós vamos ver um pouquinho diferente. A base do nosso estudo hoje vai ser em Apocalipse capítulo 7. Os irmãos precisam entender o que Jesus está fazendo conosco. O que Ele quer de nós. Alguns não entenderam. Hoje vão entender. Amém. Tenho certeza que as palavras vão ser tão claras que todos vão entender se quiserem. Quando os ventos serão soltos? Quando? Se alguém não sabe quando, ele vai saber. Por que ele ainda não soltou os ventos? Grande misericórdia que Cristo tem. Por isso ele não soltou ainda. Ele quer te salvar e quer me salvar. E ele sabe que nós não estamos prontos. E ele quer nos aprontar. Eu não diria que os irmãos irão entender tudo, mas vão começar a entender. E tudo tiver de ser feito para ele acordar o seu povo, ele vai fazer. Não interessa a forma como ele vai utilizar. Seja na natureza, seja no mundo religioso, seja no político, seja onde for. Ele vai chacoalhar para nós acordar, para nós ver. Um tempo de muita mentira. Mas é onde a verdade vai brilhar. É onde a gente vai aprender apanhando. É uma imagem de uma ventania. Que ele sopra árvores e sopra gente. Sopra terra, sopra céu e sopra mar. Vamos procurar agora atender a voz de Deus e aprender um pouco mais. Apocalipse capítulo 7, versículo 1. E depois destas coisas, vi. João viu. Ele olha aí e vê 4 anjos. 4. Que estavam sobre os 4 cantos da terra. Em cada canto tinha um. Não é porque a terra é quadrada, não. É porque aí é a questão dos pontos cardeais, viu? Um estava no nascente, outro estava lá no poente, conforme nós entendemos. Um estava lá no norte, outro estava no sul. O leste, oeste, norte, sul. E o que eles estavam fazendo lá? Exatamente segurando os ventos. Aquele vento que vai soprar tudo mesmo. Vai soprar. Não tem quem empate. Só Deus está empatando. Mas na hora que ele der a ordem para os anjos, solta. Ele vai soltar e é vento de destruição. E essa destruição está determinada. Vocês estão vendo outra imagem aí? Uma ilustração?
dos 4 anjos que estão segurando os ventos para que não seja solto até um determinado tempo, esses 4 anjos é onde está sendo dada a proteção de Deus sobre a terra. Os 4 anjos estão segurando os poderes do mal de Satanás para não atingir o seu povo. Aquela lá foi a primeira parte do verso, né? Então vou botar a reticênciazinha ali na retaguarda. Para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. O vento estaria agora parado, seguro na mão daqueles anjos. Você vai entender o que significa os ventos melhor. O verso 2 diz: e vi outro anjo subindo do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo. Olha quem tinha o selo do Deus vivo. Aquele outro anjo era um quinto, né? Não tinha 4? Não apareceu mais um. Agora falando para os 4. E esse que falava para os 4 tinha o selo do Deus vivo. E o que é o selo do Deus vivo? A consolação de toda a verdade. E esse anjo que tinha o selo de Deus vivo clamou com grande voz aos 4 que lá estavam segurando os ventos nos 4 cantos da terra, porque para eles foi dado poder de danificar a terra e o mar. Aquele anjo de lá clamou aos 4: não solta, segura, não solta ainda, espera um pouco. Por que será que foi mandado esperar? Por quê? Será que alguma pessoa orou pela misericórdia divina que não estava preparado, que estendesse por mais um período? O que será? Será que temos revelação da palavra de Deus quanto a isso? Já vimos que o selo de Deus vivo, nós estudamos em outras ocasiões, que o selo de Deus vivo é a consolidação em toda a verdade. O sábado é um sinal entre Deus e seu povo que está no meio daquela lei de Deus, que é a verdade. É que o assunto que nós temos que pregar ao mundo. O Senhor não permitiria que esses ventos fossem soltos antes que nós levássemos o Evangelho para o povo. Se eu e você não levou, e você não está vendo muita gente levando aí, e a coisa realmente está estagnada, então a gente tem que pensar que o Senhor está tendo misericórdia de nós. É que eu quero ir para o céu, se eu não estou nem sequer pregando o Evangelho. Comentário Bíblico Adventista, volume 4, página 1161, diz que uma consolidação da verdade, tanto intelectual como espiritual. Esse é o selo. Aquele anjo estava com o selo na mão para selar os 144 mil. Não tinha completado o número ainda. Os anjos iam soltar o vento. Ele disse: não, ainda não, calma aí. E eles seguraram. Lembremos disso. Espiritualmente, intelectualmente, a verdade consolidada em nós, esse é o selo que Deus quer colocar em nós.
não é algum selo ou sinal que possa ser visto, não. O Espírito de Deus, que nós devemos ser selados com Ele, está impressionando a nossa mente, nosso coração, para viver a verdade, e nós estamos vivendo a verdade, essa verdade consolidando-se em nós, nós estamos aí recebendo o selo. No verso 3, o que é que o anjo dizia para os 4? Não danifiqueis ainda a terra, nem o mar, e nem as árvores, missão a qual foi dada para vocês. Não façam isso ainda. Só façam isso quando nós, olha a palavra, quando hajamos, até que hajamos assinalado. Só solte o vento quando nós estivermos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. Olha quando é que vai ser solto o vento de verdade. Quando o último, para completar o número, seja assinalado com a consolidação da verdade, tá? É que os ventos serão soltos. Irmão, esse número. Atenção, a Trancarnes está com promoções imperdíveis. Esse número é de toda a grande multidão ou só os 144 mil? 144 mil, né? Ah, tá. Isso dá a entender que nós estamos vivendo, pelo período que nós estamos vivendo, que esses que estão vivendo agora nessa última geração, né, que vão estar vivos, sabemos que muitos vão morrer, né? Eles vão participar então dos 144 mil. Esse assunto ele é bem polêmico. Eu tenho minha convicção, minha fé, né? Para mim, todos os servos de Deus que vão salvar são selados. Agora, dentre os vivos, só 144 mil. Essa é a minha fé, o que eu creio. Tá? Agora, esses 144 mil são aqueles que vão ver Cristo voltando. Mas não, sem passar pela morte. Vão subir com ele. Esse ele quer completar o número. Ele não solta os ventos enquanto esse número não for completo. Ah, tá, entendi agora. Até porque ele especificou, né, irmão? Ele especificou. Ele disse assim, 144 mil, de repente não completou, deu 139.999, não completou não, mas vai. Então pode ser nessa nossa geração agora. Na nossa geração. Por que ele não soltou ainda? Exatamente porque ainda falta um número ser completo. Tem alguns dentre nós que não fomos selados e ele quer selar. Que vai fazer parte dos 144. Exatamente. Glória a Deus. Era isso. Primeiros Escritos, página 118, diz assim, ó. Vi então o terceiro anjo. Agora que vocês sabem que do Apocalipse 7 nós vamos pular para o capítulo 14. Vi então o terceiro anjo, de Apocalipse 14, do verso 9 ao 11. Disse meu anjo acompanhante. Foi que o anjo acompanhante de Ellen White disse para ela, em visão. Terrível é a sua obra, tremenda é a sua missão. Essa é a missão do terceiro anjo. Certo? Lá tinha 4. Não precisa mais confundir. Lá tinha 4 anjos segurando os ventos lá nos 4 cantos da terra. Veio um outro anjo, disse para eles não soltarem ainda os ventos. E agora nós pulando para o capítulo 14 de Apocalipse, nós vemos 3 anjos voando no meio do céu. Lá em Apocalipse 18 a gente vê um outro anjo, que significa 3 mais 1, 4. Não quero que vocês entendam aqui só a questão do selamento, tá? Vi então o terceiro anjo de Apocalipse 14,
Dizer terrível é sua obra, tremenda sua missão. Que obra essa? Que missão essa? Ele é o anjo que deve separar o trigo do joio e selar. Eu quero que vocês peguem essa palavra selar. Tá certo? E que esse anjo que sela representa um povo pregando a verdade consolidada no coração das pessoas através do Espírito de Deus. Ok? Vamos para frente. Vamos entender mais coisas. E essas coisas, elas devem absorver toda a mente de cada um de nós. A atenção toda, a máxima atenção que nós devemos dar, nós temos que dar, para nós entender isso. Os jovens, as crianças, os velhos, da menor idade até maior, mas o texto aí se refere ao contexto dos jovens, devem saber o que há de vir a acontecer. Dever nosso saber o que tem de acontecer. Bem-aventurados os que procuram saber isso. Desaventurado é aqueles que não fazem caso. Acha que não tem nada a ver. Antes do encerramento da história da Terra, nós devemos saber o que há de acontecer, porque o Senhor deixou escrito para nós saber. O que João viu, segundo está escrito em Maranata, o Senhor vem na página 264. João, ele vê os elementos da natureza, no caso de terremotos. Nós devemos saber que tipo de sinais são esses. Natureza, através de terremotos, tempestade, lutas políticas. Se você não sabe, você está perdendo. Se você não entende as lutas políticas travadas na profecia, você não entendeu ainda. Que orar para Deus segurar esse senso. A gente está vivendo esse conflito, mas se a coisa debandar e cair no caos, aí não ficar bem não, porque não vou preparar. O vento vai ser solto até nessa área aí, irmãos. Na natureza vai ser solto, na política vai ser solto, na religião vai ser solto. Não espere que vai ser diferente, não. É dever meu e seu, nós sabemos disso. E a gente já está vendo, né? Com a luz que nós temos, não há desculpa para nós dizer que nós não entendemos isso. Se não entendemos, a partir de já precisamos entender o mais rápido possível. E o nosso dever é Vocês sabem que alguns aprenderam muitas coisas ultimamente. Não preciso nem dizer nada aqui. E cada um vai responder diante de Deus como se tivesse só Deus e você. Terremotos, tempestades, aí nós sabemos. E não botavam nem dificuldade para saber disso. Mas quando fala de política, nem queima pneu. Né? Mas as lutas políticas também representam como sendo agora os ventos a ser soltos. Ou não perceberam isso ainda? Eu já percebi.
que o vento vai soltar e é forte na questão política também. Já observaram isso? Deixa a política em paz, mas acompanhe. Para você saber. Vamos confirmar esse texto. Né? As fomes vão aumentar? Não. O que vocês acham quando acontece guerra? A fome vem junto? Vem ou não vem? Quando essa luta política está do jeito que está aí, vai faltar comida ou não vai? Vai. Então espere, irmão. Ninguém sabe nem o que é fome ainda não. Ninguém sabe o que é fome. Vamos saber daqui a um dia. O povo acha que fome está sempre. As fomes aumentarão. Epidemias vai levar muitas vidas. E vocês já acompanharam um pouquinho, já que nós vamos falar sobre isso. O vento parece que está ameaçando. Parece que está ameaçando. Em todas essas áreas que vocês estão vendo, conforme está escrito. A partir de agora, o arqui-inimigo de Deus está mobilizando forças do mal, influências do mal, para vir com tudo contra o povo de Deus. Eles vão vir com tudo. A ira do dragão vai ser por meio de seus agentes. Guerra declarada contra os servos de Deus. E uma grande tempestade de eventos lamentáveis de forma sucessiva e globalmente trágicos espera por você na Terra. Alguém acompanhou a pandemia? Levou muitas vidas? Tiramos lições para nós nessa questão? Foi trágico aquilo? Foi global? Foi lamentável? Vamos para frente. Vi que um dos anjos, aqueles 4 que seguravam as forças do mal na terra, um daqueles anjos, só um deles, aquele que estava lá no leste, nascer do sol. Do sol nascente. Aquele lá do sol nascente. Umzinho dos 4. Mobilizou sua mão. Sabe o que é mobilizou sua mão? Só mexeu, é? Só afrouxou um pouquinho. Aí o Senhor não solta. Segura de novo. Não solta. Mas aquele anjo do leste é mobilizado um pouquinho da mão. Olha o que aconteceu. Houve grande confusão. E incerteza na mente do povo. O povo já não sabia mais de nada, só numa afrouxadinha da mão do anjo. O Senhor disse, espera mais um pouquinho. Não solta ainda. Eu ainda tenho que completar o número dos meus servos. Eu ainda falta selar na testa deles para completar o número. Nesse afrouxazinho da mão do anjo, só um moverzinho que ele deu, houve um grande número de mortes que espalhou do leste, lá de onde ele estava,
para ocupar as nações mais populares e ostensivas do mundo. Olha o que atingiu. Só o moverzinho da mão. Imagina se ele soltar a mão toda agora. Isso um. Imagine os outros 3 também soltam nos outros pontos cardeais. Aquele moverzinho da mão do anjo. As pessoas começaram a morrer, houve confusão, incerteza, morte. E que ninguém podia escapar da morte naquela ocasião. Não sei se refere, por exemplo, a uma pandemia. Aí vai ficar claro. Nem rico, nem pobre, nem livre, nem escravo, assim como eles não podem, por exemplo, aceitar a marca, o servo do Deus vivo aceitando a marca lá besta, ou é um ou é outro, aí também não tinha escolha, seja lá quem fosse, rico ou pobre. Quando o anjo soltou um pouquinho da mão, aí houve confusão, houve incerteza, houve mortes, e essas mortes que havia, seja lá de quem fosse, ninguém poderia reivindicar o seu morto, ninguém poderia vigiar o seu morto, está entendendo? E ninguém podia vigiar, nem mesmo sequer enterrar. Lembra de alguma coisa? Lembra de algum ventinho que soprou aí uns dias atrás aí? Ou será que não é verdade que está aí? Quem tem parentes que morreu sabe. Quem tem parente que adoeceu, que foi para ser tratado, sabe qual era o tratamento que você tinha. Se você podia acompanhar, se você podia enterrar, vigiar. Agora imagina, se nós não estamos sendo avisados bem antes. Desde 1889. De 1889. Mais de 120 anos. E muitos morreram, como vocês são conhecedores e sabedores, à vista das pessoas, e sem defesa nenhuma. Ninguém podia socorrê-lo. Foi só uma afrouxadinha da mão de um dos anjos. Havia pessoas que morriam no meio da rua. Lembra? No início? País aí que sempre a gente vai ficar aqui, né, mais logo para a casa morrer em casa. Aqueles que o país já vem morrendo em casa ainda, agora aqueles que vêm para o hospital de lá são técnicos. E a verdade dos detalhes nós vamos saber daqui para frente. Aqueles que não entenderam, que tinham dúvida, que têm dúvida, vai ser esclarecido mais e mais daqui para frente, porque os mensageiros vão pregar. Mas houve algo que ela ficou mais impressionada nessa visão. Como surgiu tudo isso? O povo, o mundo inteiro numa incerteza. Onde surgiu? Como surgiu? Ele faz alguma coisa sem que antes ele avisa os seus servos? Não, está escrito que primeiro ele avisa os seus servos, não está escrito? Eu e você estamos avisados.
Não era nem para nós termos surpresa quando aconteceu. Fiquei muito mais impressionada quando o Senhor Jesus me revelou o que estava escondido por trás dessa grande morte. O que tinha escondido atrás dessas coisas aí, que nós não sabíamos. Por que morreram tanta gente? Por que não podia enterrar o seu morto? Por que não podia acompanhar ele? Por que tinha que deixar ele sozinho lá? O que tinha por trás? Qual o objetivo e a finalidade disso tudo? Onde Deus está nisso aí? O que Ele quer de nós? O que Ele quer fazer conosco? Nossa fé foi provada, está sendo provada e será mais provada ainda. Depois dessas coisas, ele me levou lá na Casa Branca. Fico lá nos Estados Unidos da América, onde vocês sabem onde vai ser o ninho do negócio. Essa visão, ela foi conduzida para o palácio, lá da Casa Branca. Lá nos Estados Unidos, exatamente isso. Depois de me mostrar, ele explicou que essa grande morte, o que estava por trás, isso tinha sido de forma intencional desencadeada. Mas a intenção, esse motivo intencional, foi de Deus ou foi dos homens? Mas Deus permitiu ou não permitiu? Por que será que o Senhor permitiu? Dá uma despertadazinha na gente, irmãos. Por que essas coisas atualmente estão acontecendo no mundo da política? Não é o vento sendo solto também aos pouquinhos também, não? E o Senhor diz, espera, não solta ainda, que eu ainda tenho uns ainda para selar. Vou dizer uma coisa bem baixinho para vocês. Ele só vai selar quem não tiver nenhuma mancha. Entendeu agora por que ele não mandou soltar ainda? Ele quer te selar. Ele quer me selar. Aí cada um de nós agora. Ele vai selar, mas não é assim de qualquer jeito não. Sem nenhuma ruga, sem nenhuma mancha, sem nenhum pecado. Você tem que ter vencido o pecado. Você tem que ter vencido já o diabo. Você tem que ter vencido o mundo. E você tem que ter vencido a você mesmo. Entenderam? Eu entendi que eu peço, e eu tenho um número para ser colocado na minha testa. Da forma como eu estou, eu sou consciente que em mim tem muita mancha. A não ser que alguém aqui ache que não tem mancha alguma. Está pronto. Se achar que não tem, já tem. Né? Vocês entenderam como é sério? Então vamos para frente para nós entender melhor. Essa questão foi de forma intencional. Então teve intenção para acontecer um monte de gente para morrer. Teve intenção. Não sou eu que estou dizendo, não. Eu sou apenas um instrumento para dizer o que está escrito. Alguém diz, mas será que foi assim? É porque Deus quis? Busque conhecer, diz que é o dever de cada um de nós.
Gerou medo nas pessoas? Sim. Muito, né? Era medo coletivo mesmo, né? Não era nem individual não, era medo coletivo. E ainda as televisões metendo mais medo, não era não? Como se assim, ó, tu vai ficar amarrado para amanhã tu morrer. Aí dá depressão, dá ansiedade, dá estresse, dá medo, dá um monte de coisa aí. Às vezes não sabe nem o que é medo, né? É aquilo que o irmão falou ainda agora. A gente tem problemas na vida da gente e acaba afetando a gente mesmo. Eu não tenho uma experiência, eu já tive também. Eu sei que cada um daqui, se não teve, mas já tirou um fim na ansiedade. Né? Se não, uma depressão mesmo. Gerou medo coletivo, gerou caos. Foi de lá para cá que vocês estão vendo o caos, não foi? Lá foi na questão, tá? Saúde. Agora está sendo na questão política. E financeira, né? Aí afeta tudo. Né? E isso foi global. A ponto de mexer nas economias mundial. Esse dobrar aí não é de aumentar não, viu? Esse dobrar aí é de fechar, viu? Travar. Essa economia vai atingir todos os países? Sim ou não? Vocês acham que só o Brasil ia ficar de fora? E era o melhorzinho que estava, né? Até outro dia, né? Entenda. E especialmente lá na Europa. Lá o negócio está feio, irmãos. Se vocês acompanhar as notícias internacionais, vocês vão ver que na Europa está feia a coisa. Estados Unidos não está legal também não. Quem pensa que está não. Para que ninguém pudesse ter certeza. Quem é que tem certeza da economia do jeito que está? Quem é que tem certeza onde vai parar? Quem tem? Na pandemia, quem tinha certeza de alguma coisa? Que nem sequer aparecer remédio. Quem tinha certeza que ia ficar vivo por muito tempo? Foram criadas leis marciais. Leis marciais. Que impediam a livre circulação de pessoas. Não viram isso? Tem que ficar em casa. Quem ia bem ali no Mateus e entrava sem máscara? Era impedido. Você não tinha liberdade de andar livremente, não. Pessoas iam presas lá no meio da praça, na praia. Ou já esqueceram? Sozinho. Sozinho, não estava no meio de gente, não. Não é verdade? Essa verdade é minha? Ou é Deus que está dizendo isso aí? Isso aí trouxe uma consequência que tem gente ainda hoje. Eu tenho uma chácara ali daqui 7 quilômetros. Tem gente, eu conheço gente que mora lá, que ele não anda de máscara, ele vai de máscara no meio do mato, sozinho, com a máscara na coisa. Eu encontro eles, principalmente uns velhos, esse pessoal mais idoso, de bicicleta com a máscara no meio do mato. Ele vai e vem com aquela máscara. Quer dizer, o povo ficaram tão amedrontados que tem gente que ainda hoje ele não tira a máscara para Deus está nada. mais Com medo de certeza. morrer Né? e se Com matar. medo de morrer e
Quer respirando, gastar a boca. Você já pensou o medo, o pânico que esse povo Não, botaram? não há certeza de nada. Ele acha que se ele tirar a máscara, ele vai se contaminar, vai morrer. contaminar e vai morrer. O medo ainda está nele. Porque já tomou 4 doses, ainda tá com a vacina. Tem ninguém que já tomou 4 doses de vacina e ele está com medo de morrer. Isso é incerteza. E tá vindo mais dose aí, viu? Vem mais doses? Bom, foram criadas essas leis marciais de forma que era impedido o povo de circular livremente. Isso lembra alguma coisa? Está profeticamente avisado o povo? Então não temos o que temer. É se apegar a Deus. Os reis e governadores da terra concordavam em quase por unanimidade? Um governador com outro governador. Era Com unânime. outro governador não era quase unânime, não? Era quase. E quem estava indo contra o sistema? Não precisa dizer nada, né? Eu acho que vocês viram tanto quanto eu vi. Quem não aceitou a questão do sistema, esses governadores estavam quase unânimes, bateu contra. Isso aí qualquer um pode olhar. E pode ver se quiser. Pensa que foi só aqui no Brasil? Onde o vento soprou, foi só a fachadinha da mão do anjo. Imagina quando eles soltaram os 4, vão lá pá. Irmão, vai ser angústia mesmo como nunca houve. É como nunca houve mesmo. É isso aí. O estabelecimento de uma nova ordem mundial. Precisava alguém dizer para nós que isso aí é coisa de nova ordem? Por que não precisava? Porque o Senhor já disse. Através da inspiração, através do seu Espírito, Ele já nos disse que haveria uma nova ordem mundial que ia mudar o sistema das coisas. E aí daqueles que fossem contra o sistema. E muitas pessoas que são adventistas estão falando dessa nova ordem mundial. Tem. Muitas pessoas. E os adventistas caladinhos, né? E não tem um grupo de adventistas. E pouco vocês vão falar. Eu fui saber essa semana, dessa uma adventista bem sincera. Ela falou que tem um grupo que é só dos não vacinados. Ela disse que esse grupo, em São Paulo, em alguns lugares, diz que eles são proibidos de entrar na igreja se não tivesse a vacina. Esse irmão é de um grupo de pessoas que não se vacinaram. E aí eu comecei a falar que nós pensávamos, era só um irmão igualzinho a esse grupo, a minha filha participava. Ela começou falando assim, o ponto de vista deles, né? E aí a gente conversou muito, quinta-feira ali, quando eu estava no vídeo, né? E vamos lá, né? Porque aqui ela estava ali, eu sentei na vez que eu não sabia, né? E ela me contou, ela disse que eles que são tão discriminados, esses adventistas que congregam na igreja que nós conhecemos. Eles não se vacinaram. Mas aí são Lá eles não têm lá que eles fizeram separar uma parte que eles vacinaram, porque o povo da tarde, que não era vacinado, era para ir pela manhã. Aí eu fui pela manhã, aí eu me achei que eu não estava sem pensar na vida da igreja. Era pouca gente que ia pela manhã. que não era Era vacinado. lotado para ficar. Vocês lembram da volta de Jesus que Jerusalém, a capital do povo de Deus, Israel, foi preciso 3 seres lá, e lá em Jerusalém, falar da volta de Jesus, ver o acontecimento que estava acontecendo e eles não souberam, estava tudo alheio. Vocês não estão vendo isso acontecer, não? Jesus está para voltar. E o próprio profeta, povo de Deus, alheio, sem saber de nada, nem mesmo dos acontecimentos que antecedem a sua volta. Vocês estão vendo a história se repetindo?
Esse estabelecimento dessa nova ordem mundial tinha um propósito. Segundo eles, numa promessa de alcançar paz para todos. Trazer paz para o mundo. E Jesus já havia dito, a minha paz eu dou, mas não dou aqui o mundo dá não. Essa paz que eles estão prometendo para vocês é falsa. E muita gente fica encantada, né? Rapaz, esse estabelecimento aí é o bicho. É o cara. E você vai levar patada, cacetada de todo jeito. E pelos teus próprios irmãos. Eu também já sei. Irmão, Hum? aí ela falou assim, que disse que teve até um outro que falou que tinha um líder lá fazendo apologia para as pessoas darem voto no partido isso, entendeu? Aí eu fico pensando agora, quando eles estabeleceram o decreto unificado, está profetizado que os líderes vão existir, né, com os membros do público para as pessoas dobrarem comigo. Então, isso aí é só um ensaio. Não, daqui a uns dias aí que o nego vai dizer, faz. Deixa eu fazer. Não queria isso? E o que o pessoal está falando? Diz que esse novo governo agora que é para assumir, diz que é para ter paz e é para ter harmonia entre os poderes. Só que é a falsa É essa paz. falsa paz. É a falsa gente. paz que vai quebrar. Exatamente. Do jeito que está escrito aí. Mas as pessoas não querem ver. Lembra, segundo Tessalonicenses, que o Senhor ia permitir que as pessoas dessem crédito ao erro? Lembra? Isso ele está dizendo é para o seu próprio povo, seu próprio professo povo. Ah, vocês gostam de mentira? Pois lá vai. Ah, vocês não dão crédito de verdade não? Pois lá vai a mentira para vocês. Permitiu, né? Exatamente. Lembre-nos. Porque no jornal o pai passou. O presidente do povo aí, falou que disse que não vai ter praticidade de estatais. Só isso que ele falou. Agora imagine o balanço que deu no mercado financeiro. Muitas empresas perderam dinheiro, muito país perdeu dinheiro. Porque quando você fala isso, os investidores não investem no seu país, vai. porque é inconfiável. Está de acordo com o escrito aí ou não está? Só não ver quem não tem. Esse sistema é só no Brasil? Não. É globalizado, irmãos. Essa agenda 2130 não é à toa, não. É para todos se enquadrarem. Algumas coisinhas dão errado, mas eles vão insistir. Porque o Senhor diz, opa, segura aí, não é agora não. Segura que eu não selei o meu povo ainda tudo não. Adia isso aí. Vocês vão ver um texto, não sei se nós vamos chegar lá. Nós ainda tem bastante tempo, talvez até chegue. Como é que o Senhor Jesus diz desses anjos? Aí o texto, 1 Tessalonicenses 5, verso 3. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina. Nós, no momento, podemos dizer que é a paz? Então, a destruição ainda não veio, não. Ainda, no momento, não. Primeiro precisa eles andar dizendo que há paz. Quando eles andarem dizendo isso, que agora nós temos paz, agora nós temos segurança, inclusive a igreja vai dizer isso. A professa. Aí virá repetindo a destruição.
A volta de Cristo não vai ser antes que apareça e declaradamente se manifeste o homem da iniquidade, o filho da perdição. E que aconteça, tá? Uma apostasia nacional. Aonde esse sistema tiver, a apostasia vai acontecer. Não se preocupe não, que vai ser exatamente como Deus profetizou. Agora as pessoas dizem, para mim tanto faz vai acontecer. Tanto faz nada. O tanto faz é que você pode ficar sem o selo do Deus vivo. Porque se ficar calado contra o erro, é deixar de seguir uma verdade. E é deixar de ser consolidado. É deixar de ter o selo. Alguns acham bonito. Não, ficar bem quietinho, não digo nem ai nem Deus. Não é assim que alguns pensam. E criticam os outros. Até se escandaliza com os outros. Por pura ignorância. Por não conhecer a verdade. O meu povo perece. E tem muita gente perecendo. Jesus disse, né? Quem não é por mim, contra mim. É contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Só de você não estar juntando, você já está do outro lado. Só de você não ser do lado de Cristo, você já está do outro lado. Só o fato da pessoa ser um isentão, ela já está dizendo. Já está dizendo que lado ele está. Às vezes. E é prontório. Toda pessoa que diz assim, não, eu não me meto nisso, não. Aí no fundo ela vacinou. Pelas próprias palavras, ela vai se denunciando, dizendo de que lado ela está, entendeu? Quando como a gente não é bobo nem nada, a gente percebe, né? E às vezes até a gente mesmo, que está procurando falar a verdade, se acovarda. Sabe por que se acovarda? Porque o outro diz, vocês só estão falando disso agora. Para o evitar falar disso pode dar problema. E onde fica a minha posição com Deus? Onde? Não, não vou falar nisso porque o Maurício não gosta. Quando eu falo disso aqui, ele diz que eu estou assim, assado. E como é que eu estou diante de Deus? Não. Vou agradar agora fulano porque ele não quer ouvir. Chegou o momento de decisão, meus irmãos. Chegou o momento de pegar ou largar. Quando os legisladores desse mundo, os homens que fazem as leis, que estão lá envolvidos nas lutas políticas, uns querendo criar uma lei e outros contrário, que eles criam a lei. Uns querendo fazer leis boas e os que querem as leis ruins também combatendo contra eles. Já olharam essa luta? Não é dever nosso entender acerca disso? Já que faz parte do vento que será solto, que vai soprar o mundo inteiro? Quando esses fazedores de leis se uniram aos religiosos líderes para fazer as leis nos assuntos da consciência dos outros, que é um princípio entregue nas nossas mãos para que nós defendêssemos como povo de Deus nessa última geração. E nós vemos eles fazendo as leis contrárias à lei de Deus, contrária à consciência do adorador de Deus, e você vai ficar calado. É consciência. E agora não basta os fazedores de leis só na política, agora eles trazem isso para dentro de igrejas, para fazer as leis juntos. E nós vamos ficar calados. Nós já estamos avisados. Como vai acontecer e o que nós devemos fazer. Ver se há então quem realmente teme a Deus e quem não teme, quem serve e quem não serve, é exatamente nesse tempo que está chegando. Quando o vento soltar mesmo de vez, vocês vão ver tudo quanto não presta a acontecer nesse mundo.
O Senhor está apenas segurando, nos dando a oportunidade para nós sermos selados com a verdade. Não devemos esquecer, irmão, toda reunião que acontece, mesmo no meio das reuniões legislativas, reuniões judiciárias, reuniões executivas, em todas essas reuniões, tem anjos de Deus lá e tem anjos do diabo lá. Assim como nas nossas reuniões, tem anjos de Deus e tem anjos do diabo também. Alguns dizem assim, mas aqui só tem anjo de Deus. Vai pensando. Vai pensando. Vai pensando que aquele que faz tu entender errado, você é um anjo de Deus. Vai pensando que aquele que está do teu lado fazendo tu interpretar errado, você é anjo de Deus. Está aí a prova. Que tem anjos de Satanás nas reuniões. Mesmo daqueles que professam ser povo de Deus. Simplesmente porque a questão é lá no meio legislativo. Não, lá é só gente do diabo. Gente, que extremismo cruel é isso, de pensar uma coisa dessa. Que no executivo só tem gente do diabo, que no legislativo só tem gente do diabo, que no judiciário só tem gente do diabo. Vocês não estão vendo as lutas, não? As lutas que a gente vê tanto nos três poderes. Tem gente que defende o certo, tem gente que defende o errado, e a luta está travada entre eles. Está ou não está? Ou será que só eu estou vendo isso? Se tivesse só antes do diabo, por que o diabo ia lutar contra si mesmo. É uma coisa assim que não tem lógica, né? Um pensamento da E pessoa. aí eu não vou lutar, gente, contra um extremismo desse. O irmão gosta, eu não gosto, eu vou ter que lutar. Na minha luta não é contra o irmão, não. É contra aquele que está nele. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados, os anjos das trevas, liderado por seu grande comandante dele, né? O nosso grande comandante é eu. Talvez nós tenhamos de pleitear, e muito diligentemente, com os conselhos legislativos. Está vendo aí, irmãos? Talvez eu e você vamos ter, olha só, de que pleitear. Talvez seja até você que vai ser levado lá diante de tribunal para pleitear em favor dos teus irmãos. Lá no meio dos conselhos legislativos dos homens que fazem as leis, de repente tu vai estar lá dando a tua posição, a tua opinião em favor da lei de Deus, que certas leis que eles estão fazendo errado precisam ser pleiteadas para que eles não façam. Porque quando afeta a consciência do irmão e da irmã, a consciência do povo de Deus de adorar Ele em espírito e em verdade, alguém está atrapalhando, fazendo leis lá contrárias, talvez seja você ir lá a pleitear em favor do correto. Por que alguns de nós vamos ser chamados em tribunais? Porque de outra forma eles não ouviriam a verdade. A verdade como ela é em Cristo Jesus. Alguns serão levados a tribunais, exatamente para dar a razão da sua fé e pleitear em favor do seu povo. Eles não vão lá à toa, não. Eles vão ser chamados para falar alguma coisa. Deus não vai levar ele para ficar mudo lá de braço cruzado, de braço para trás, não. E o Senhor disse, não se preocupeis porque a vez de falar. Porque quem vai falar? É Ele, é Cristo. Quem vai pleitear no teu lugar? É Ele, é Cristo. Quando se trata de negócio de consciência, o negócio é sério.
censura hoje está normal. Não precisa nem dizer nada para ninguém, não precisa citar nome, vocês estão acompanhando, vocês sabem. A censura é o contrário da liberdade. Quando alguém censura, está tirando liberdade de alguém. Essa semana teve um encontro aí que chamou muita atenção. O presidente eleito, ele teve uma reunião com todos os ministros do Supremo. E nessa reunião, teve um ministro que pediu para o presidente eleito, entre aspas, para ele baixar um decreto quando ele assumir, logo imediato, para regulamentar as mídias sociais. Tipo assim, se ele baixar um decreto, eles vão, tipo assim, chancelar eles lá, o ministro do Supremo. Então, é tipo assim, eu não entendo muito de lei, eu não sei se isso tem que passar pelo Congresso, mas me parece, pelo que ele quis dizer lá, não precisa. Ele decreta e ele chancela lá. Pois é. Foi feito esse pedido essa semana passada agora. Foi um dos pedidos que um dos ministros lá fez para ele. Eles podem sustar o decreto. O legislativo pode. Só que, tipo assim, se ele fizer essa lei, é aquela questão lá da semana passada. Se o executivo faz uma lei, é tipo aqui teve o TSE, teve a lei do TSE, que aumentou o poder de polícia do TSE. Ou seja, a pessoa não precisava entrar com um processo, o TSE não precisava ouvir o Ministério Público. É tipo assim, eles decidiram na hora lá quem... Por exemplo, agora está derrubando um monte de página de deputado. Aí os parlamentares de direita criaram um PDL, Projeto de Decreto Legislativo, que é para assustar um ato do Poder Judiciário. Aí no caso, se, não vou o nome da peça não, se o Lula fizer, baixar um decreto executivo, né, para criar uma lei, que o decreto tem força de lei, para regulamentar as mídias sociais, que no caso o que ele vai fazer não é baixar um decreto para regulamentar a mídia, é para tornar as empresas que hoje são chamadas empresas de tecnologia, transformar em empresa de mídia. E, tipo assim, o Google, né? Ele é empresa de tecnologia. Então, por isso que ele não é restrito. Se for de mídia, aí pode. Aí, no caso, se o Lula baixar esse decreto, se a direita criar o PDL, né, Projeto de Decreto Legislativo, ele pode sustar. Só que o que o pessoal vai fazer? Vai entrar com a ação no Supremo. Aí se o Supremo que está pedindo, o Supremo vai dizer o quê? Só se a maioria do parlamento criar um PDL para o ato do Supremo. Aí o negócio pega. Interessante que antes de colocar um governo a gente tem que analisar. Depois do sangue derramado não tem como juntar mais não. E a maioria, irmão, aí o pessoal é tipo assim, o político, ele se serve do povo. Quem elege o povo? Quem é? A massa, a maioria. É o povo mais desinformado que existe. Então esse povo é que elege o político. Então muita gente não sabe nem que isso vai acontecer, nem imagina. Muita gente aí que votou e ele não leva isso aí em consideração, ele acha que não, que isso aí ele nunca vai fazer. Você está falando do crente, né?
Do crente. Também. Também, irmão. Mas a maioria do povo é desinformado. Pessoal que não assiste a internet, que não tem acesso às mídias sociais, esse pessoal aí, eles são desinformados, eles ficam ouvindo só os canais de televisão aberto, enganando o povo, mentindo lá, e o pessoal acredita em tudo que eles falam ali. Você está entendendo? Então, os políticos se servem disso aí. É por isso que elegem um tipo de Olha gente só, assim. às vezes o plano de Deus você não entendeu. Muitas das vezes foi a providência de Deus. Está todo mundo quietinho, ninguém faz nada, ninguém prega o evangelho, todo mundo dormindo, o Senhor faz com que aconteça algo. Porque Deus designou nas suas providências que as reivindicações de sua lei sejam levadas perante homens em posições de mais alta autoridade. Sabe por quê? E ele agora toma essa providência para que você seja levado em tribunal, para que essas mais altas autoridades não tenham desculpa depois, nunca ouviu falar dela. Você pode não ter sabedoria nenhuma desse mundo. Se você é instruída pelo Espírito Santo, você vai lá e fala as palavras mais sábias da face da terra. Ao nos encontrarmos, porém, em presença desses homens, da mais autoridade da terra, por mais alta que seja essa autoridade, não devemos manifestar sentimentos amargos, o que muitos de nós hoje temos. Para nós falar a verdade, não precisa nós falar com amargura, não. Não precisa falar com ódio no coração, com raiva, com isso, não. É possível você falar uma verdade com uma pessoa que está ali contrariando de forma tranquila. Ele está brigando não é contra você, não. Ele está brigando é contra Deus. Assim como a nossa luta não é contra carne nem sangue, a luta deles aí não está dando também conosco, não. Ele está brigando é com Deus. Porque esse sentimento amargo não procede de Deus, não. Você vê pessoas zelosas que só falam a verdade com amargura. Prepotência, né? Até na voz você sente amargura. O Espírito de Deus não está nessa pessoa. Se eu tenho um sentimento amargo naquilo que eu vou fazer ou falar, eu que tenho que me corrigir, porque isso é mancha, isso é pecado, isso é ruga. Não será selado pessoas assim. Já que nós estamos falando no céu de Deus, né? Devemos orar constantemente por auxílio divino para fazer nós vencer essas manifestações, sentimentos amargurados. Unicamente Deus, não tem outro, só Deus é que pode segurar os quatro ventos. Você pode botar o homem A, o homem B, o homem C, nenhum segura vento. Só Deus pode segurar o vento, mas para lá. Nós não somos burros o suficiente para não entender que Deus nos é homens. Se o diabo vai usar a autoridade das mais altas que tiver na terra para oprimir, o Senhor vai ter autoridades também para lutar contra a opressão. Não é assim? E às vezes a gente é tão extremista que a gente não consegue enxergar o equilíbrio. Então todo mundo é do diabo. Não, isso pode mentir. Tem pessoas que vão se converter na hora décima.
pessoas que vão se converter quando tu for chamado lá. O ladrão não foi lá na cruz, na hora da ação, não. Tem pessoas que defendem a verdade naquilo que ele conhece lá. Mas quando ele ouvir a mensagem do terceiro anjo, ele vai agora juntar essas verdades com aquele que tem lá. E ele vai entender se aquilo é verdade. E vão aceitar. Eu me deparei com um texto, agora esses 2 dias. Fiquei olhando para o texto. Sabe o que o texto diz? Daqueles que transmitem os mandamentos de Deus e a nossa relação para com esse que transmite a lei de Deus. Fiquei olhando, buscando o equilíbrio. Porque rebeldia é uma coisa. Diz que nós não devemos ir contra esse que transmite a lei de Deus. Eu fiquei caçando, não estava aqui no livro. Porque tem pessoas que vão contra mesmo a pessoa. Aí é onde cita o texto de Efésios. A nossa luta não é contra carne nem sangue. Às vezes a gente não tem paciência não. Transgredir a lei de Deus é do diabo. Não é assim que uma grande parte pensa? Acepção de pessoa nem se fala, porque tem demais. Existe muito acepção de pessoas. E as pessoas acham que não tem, mas tem. A classe de gente que acha que salvação só está lá onde ele está. Não tem salvação em lugar nenhum mais na vida. Sendo que a salvação só está em Cristo Jesus. Aonde ele está é o de menos. Porque na hora certa, no devido tempo, há tempo para tudo. De repente o meu tempo e o seu tempo chegou para determinada coisa, para outra ainda está por chegar. E para outro já está chegando. Então só Deus pode segurar os anjos. É os anjos. Vão segurar os anjos. Mas só Deus pode. Está usando os anjos. E os anjos podem influenciar homens. E os homens influenciam os outros, cara. Tem os homens influenciando os outros, né? O tempo e o mal. Porque se no caso os anjos, a mensagem do terceiro anjo, né? A gente fala que aqueles anjos representam o povo de Deus. Se representa o povo de Deus, aí o terceiro anjo é o anjo que tem o selo. E tem gente dele dos 4 cantos da terra lutando em favor do bem. Ou não tem? Essa é a parte que às vezes a gente não quer enxergar. Irmão, no passado Deus usou homens que não era do povo dele, mas que foi para favorecer Ele seu povo. sempre usa. Sempre usa, eu acredito da mesma forma. Ele sempre usa homens. Não está guardando a lei de Deus, sim. Mas ele tem um conhecimento que não temor a Deus, porque ele está ali fazendo o que é aquele que é correto. Cornélio era romano, ele não tinha nada a ver com Jerusalém, não, a igreja de Jerusalém. Ele era romano. Ciro também não era para Deus. Mas quando Deus escuta a oração de uma pessoa, não interessa de onde ele é, não. Alguém acha que Deus só escuta ele. Acha que os outros ninguém escuta. Permite bem. Eu estava lembrando aqui da profecia de Daniel. Foi uma sequência de reinos ali que Daniel viu, Daniel 7, parecido lá com Daniel 2. Ele vê Babilônia, ele vê Medopérsia, ele vê Grécia, né, vê Roma. E é interessante que Nabucodonosor teve um encontro com Deus, se converteu. Ciro, quando foi governar praticamente o mundo, né, ele era chamado pelo Senhor de meu ungido, meu pastor. Ele libertou o povo lá em 538 a.C., porque ele ouviu que tinha uma profecia que dizia isso, ele sempre perguntou no cumprir. Tem no livro A História de Daniel, o Profeta, do pastor Haskell, e naquela história dos Hebreus e José,
diz que quando Alexandre estava passando lá pela Palestina, lá por Jerusalém, diz que antes dele passar por lá, ele teve um sonho de noite. E diz que ele se deparava com o sumo sacerdote Judas, não é o Judas Iscariotes. Ele se deparava com o sumo sacerdote Judas, tinha encontro com ele e com outros sacerdotes, e o Senhor dizia que não era para ele tocar neles, não era para fazer mais Jerusalém. Depois deu a mesma coisa. Quando ele foi marchar, que ele passou por Jerusalém, ele se encontrou com o sumo sacerdote Judas, ele parou e disse: o Senhor disse que não era para eu fazer mal para você, deixa eu passar de lá. Seguiu viagem. Então, homens, os três, pode pegar os três eram ímpios, considerando o sentido da palavra que não eram judeus, mas os três de certa forma serviram a Deus, na pouca luz que tinha, mas disseram O servo temor que Deus poderia usar. às vezes a gente tem muita luz e não serve a Deus na muita luz que tem, e dentro que tem pouquinha Sério. e é considerado ímpio, mas na pouquinha que tem ele usa, né? Exatamente. Nós precisamos olhar com o olho na fé, o olhar espiritual. Então precisamos entender, esse assunto é muito importante para nós. Só Deus pode segurar os ventos, mas até quando ele vai segurar? Ele vai soltar. Só ele pode segurar, mas ele vai soltar. Ele vai soltar quando? Quando ele der ordem aos anjos. Quando ele der ordem aos anjos, aí os anjos do mal tomam conta. Significa dizer que os homens do mal aqui da terra vai fazer tudo em favor do serviço de Satanás. Esses ventos estão sendo controlados até que Deus dê a ordem para serem soltos. Deus solta através dos anjos. Nisto está a segurança minha e sua. Onde é que está a minha e a sua segurança como igreja? Porque os ventos estão sendo controlados. E que vai ser solto. E nisto está a segurança da igreja de Deus. Segurança do servo de Deus. Pai, ele ainda está segurando o vento para que nós sejamos selados. Essa é a nossa segurança que nós temos. Que se ele soltasse antes do tempo, ninguém ia ser selado. Ou seja, a segurança da igreja de Deus está no fato de que Deus não vai permitir que ele seja solto antes. Quando ele for solto, ninguém vai dizer, não, é porque Deus foi ruim. Não, ele segurou até onde deu. Até onde era para segurar. Vocês estão vendo como é sério o assunto? E é profecia pura isso aí. Os jovens, de novo, os jovens devem compreender estas coisas. Não é só o jovem, não. Se os jovens precisam compreender, imagine aqueles que ensinam os jovens. Tanto professores como alunos devem compreender essas coisas. Estas coisas dizem respeito ao nosso bem-estar eterno e cumpre a professores e alunos, conforme eu acabei de falar, dar mais atenção nessas coisas. Os que se colocam sob a direção de Deus para ser por Ele guiados compreenderão a constante corrente dos acontecimentos que Ele ordenou. Estão vendo aí, irmãos? Os acontecimentos que ocorrem serão compreendidos por cada filho de Deus, por todos aqueles que colocam-se sob a direção do Espírito Divino, que são guiados por Ele, vão compreender os acontecimentos na sua devida ordem. Esses mesmos jovens precisam, assim como os adultos,
vê na história. Na história. Ah, irmão, só vejo na Bíblia. Isso aí é o quê? Para tu deixar de ver na história, tu está deixando de ver aquilo que o Senhor mandou. E aí? Precisamos ver na história. Se você não conhece história do passado, mas você está vendo a do presente. Não precisa ninguém escrever para ti. Tu está vendo com teus olhos. Então nós precisamos na história, ver na história o cumprimento da profecia, estudar as atuações da providência. Por que o Senhor está segurando, né? Providência. Tem que saber. Nos grandes movimentos de reforma, aqui se referindo ao contexto, reformas religiosas, mas existem reformas de outros campos por aí também, que aparenta estar do lado certo, que não é a reforma que nós acreditamos. Nós devemos reformar a nossa vida. Mas se nós devemos olhar para a história e ver o que tem de verdade a Bíblia falando quando a história nos mostra. E compreender a progressão dos acontecimentos. Sabe o que significa isso? Teve uma pandemia há poucos dias, agora uma luta política. Você tem que procurar conhecer e compreender essa progressão desses acontecimentos, que seriam sucessivos, que os outros acontecimentos seriam rápidos. Na arregimentação das nações, do qual o Brasil faz parte. Alguém, não tem nada a ver, o que tem a ver com os Estados Unidos, não sei o que, eu quero entender só aqui a questão da Bíblia mesmo aqui. Parece palavra bonita, né? Parece. Caminhos para o homem parece direito. Mas eu não vou olhar essa progressão das nações, não. Isso acontecimento. Perece. Porque sem profecia o povo perece e corrompe. Para o conflito final da grande controvérsia. Quem é que está no conflito final da grande controvérsia e não essa última geração? Quando os anjos estão prestes a soltar os 4 ventos, Jesus olha com piedade para com o remanescente. Olha a piedade dele com quem é. Com o remanescente, quando os ventos estão para ser solto, que dá aquelas sacudidas, aqueles acontecimentos. Agora Jesus Cristo olha para o remanescente ali, com piedade, e com as mãos erguidas. Olha, irmão, até aqui ele está nos ensinando alguma coisa. E com a mão erguida, as mãos erguidas, exclama. O que Jesus exclama? Quatro anjos segurando os ventos, lá vem um outro, diz, não solta, não solta. E Jesus agora diz, exclama agora com piedade, olhando agora pela misericórdia do remanescente, e diz, meu sangue. Meu sangue, Pai, meu sangue. Meu sangue, meu Pai, meu sangue. Ele repete 4 vezes. Que derramou sangue pelo remanescente. Meu sangue, sangue,
sangue, meu sangue. Tem uns que eu morri por eles, precisa ser selado não está ainda completo, precisa selar eles. O Pai atendeu ele ou não? Sim. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Tanto é que está claro. Agora Cristo diz, Pai, meu sangue, meu sangue, meu sangue. Repetindo isso por 4 vezes. Agora Cristo encarrega um anjo de voar rapidamente até os 4. Eles estavam segurando os 4 ventos com a mensagem. Olha qual era a mensagem. Segurai, segurai. Segura. Não solta, segura. Não solta ainda. Segura, segura. Jesus clamou 4 vezes dizendo, meu sangue. Meu Pai, meu sangue. E a mensagem era, segura. 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 Segura 4 vezes também. Às vezes ninguém dá importância, mas há muita importância em certos detalhes. Aí não já seria nem mais trindade, né? Alguns dizem que terra, terra, terra quer dizer o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Mas não é nem o tema, não. Estou dizendo aqui, segurai, 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 segurai. Aí já apareceu, foi 4. Essa tese vai de água abaixo. Meu sangue, meu Pai, meu sangue, meu sangue, meu sangue. Cristo morreu por cada um daqueles que dele acreditar. Se o número não está completo, ele tem que completar. Esse exemplo não pode ser solto antes de completar o número. Porque essa mensagem, segurai, 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 foi dito, Jesus estava para o anjo dizer que a mensagem era aquela para os 4 que estavam segurando o vento, segura, não solta, por 4 vezes. Foi dito para o anjo do leste, segura, não solta. Foi dito para o anjo lá do oeste, segurar. Foi dito para o anjo do norte, segurar. Foi dito para o anjo do sul, segurar, não solta, enquanto eu selo os meus servos nas suas testas. Não dá importância nenhuma, né? A mensagem foi para os 4 anjos. Não foi só para um, não. Segura. Anjo do leste, segura. Anjo do oeste, segura. Anjo do norte, segura. Anjo do sul, segura. Não solta. Porque se um segurasse, 3 soltasse. Fala, segura que eu preciso ser lá, porque eu tenho gente que me serve do norte ao sul, do leste ao oeste. É, mano. Lá no começo do estudo disse que um só mobilizou a mão, né? Só não mobilizar. No começo do estudo disse que um anjo mobilizou a mão levemente, né? Para aquela desgraça toda, se um soltasse só. Soltasse, não é mobilizar não, né? Vai. Então foi dito, repetido 4 vezes: segurai, segurai, segurai. Segurar até que seja os processos selados nas suas mãos. Um momento de suspensão. Para lá, irmão. Que suspensão. Os anjos iam soltar o vento, eles param ele. Suspende isso aí.
seguro. A pessoa na hipótese, será que é droga? Será que não é? Só é de segurar? Será que ele vai soltar já? Eu acredito que ele ainda vai segurar. Por minha causa, por tua causa. Sempre entendi isso. Às vezes a gente é sujeito a vir dúvidas. Mas quando tu lembra dos escritos, vai por causa de mim, você que não está selado ainda. Se eu vou dar só uma chacoalhadinha aqui, só abrir um pouquinho aqui, só para mover um pouquinho, para tu entender que tu ainda não foi selado, que tu precisa do selo de Deus vivo. E quem pode receber selo, só aqueles que tivessem mancha. E tu está manchado. Isso que eu acredito. Talvez a gente erra com relação ao acontecimento, com relação à forma que a gente pensa que é. Mas o Senhor está trabalhando de outras formas que a gente não esperava. Eu acredito que Ele vai trabalhar. Um momento de suspensão foi nos graciosamente concedido por Deus. Para mim, esse é o momento da concessão, da suspensão. Aqui no Brasil. Para mim, essa é a oportunidade e o momento da suspensão. Eu tenho minhas razões de entender assim. Sobre homens e mulheres de oração, recai a grande responsabilidade de pedir que Deus afaste essa nuvem do mal. Quantas vezes nós oramos pedindo a Deus para Ele afastar essa nuvem do mal para essa pessoa? Quantas vezes? Se um justo tiver feito uma oração na face da terra, por em algum lugar, Deus vai ouvir a oração e vai mandar os anjos seguros. Então, a oração de um justo muito pode em seus efeitos. E nós devemos orar segundo a mensagem. Se a mensagem está dizendo que Jesus Cristo ia segurar os ventos por algum momento, nós temos que orar para quê? Que Ele segure esses ventos. E que estenda um pouquinho mais para frente. Não, mas vai acontecer de qualquer jeito. Vai acontecer de qualquer jeito. Mas a minha parte eu vou fazer. Inclusive orar para que Ele sustenta um pouco mais desse tempo. A misericórdia dele possa alcançar mais e mais pessoas. Né? Exatamente. É nosso dever. Dever é para pôr em prática. É nosso dever fazer tudo que estiver ao nosso alcance para evitar o perigo que se aproxima. Aí eu cruzo os braços, aí tem uns querendo cumprir com o dever, e eu agora criticando o cara, o irmão, porque o irmão está fazendo uma coisa que eu acho que não é a verdade, não é o certo. Sendo que quem estava cumprindo o dever era o irmão, que estava fazendo tudo ao alcance dele, pela pena e pela voz, pela influência, para afastar o mal que estava se aproximando, para evitar. Agora que o que o irmão falou, se der errado, goeta pequeno. Todos nós vamos pagar. Os que vão estar segurando, os que vão estar seguros é só aqueles que confiam em Deus vivo. Deve trabalhar mais diligentemente para adiar
Entenderam? A questão é o seguinte: vai acontecer? Vai. Mas não é meu dever pedir para o Senhor adiar. É assim, não vai acontecer, mas de qualquer jeito vai acontecer que aconteça logo. É assim que está escrito, é? Esse adiar aí é para as pessoas fazerem uma reflexão, ver onde está a mancha, pedir auxílio divino para aquela mancha ser retirada dele e ele não obter mais outras manchas. Sempre limpando. Eu ouvi aqui uma oração hoje aqui que a gente não seguiu. Talvez você já faça isso. Mas precisa vir uma sacudida para você aprender a fazer. Orar pelas autoridades. Nós devemos orar. Está escrito, né? E a gente só lembra de orar por a gente, pelos nossos filhos, pela nossa família. Esquece até do irmão que está precisando. Somos tão egoístas, até mesmo pedir. Nem saber pedir nós sabemos. Porque quando nós pedimos para os outros, Deus retribui para a gente. E a gente agora pede para a gente mesmo, egoísta, não pede para o outro, nem para o outro, nem para a gente. Mas no caso que eu estou pedindo para Deus tirar a minha mancha, a nossa mancha, porque tirando a mancha a gente vai ver, vai tirar o egoísmo também, e vai pedir para o outro. Né? Não é egoísmo, né? Peça por nós também. Né? Acontece que muitas das vezes, assim, alguma experiência, quando a gente está orando com uma pessoa, o Espírito lembra, né? Aí a pessoa diz assim: oh, na hora por mim, na hora por meu filho, está acontecendo isso. Aí eu disse: menina, pois, né, que eu olhei, mas ninguém nem sabia o que estava acontecendo. Parece que o Espírito te diz ali, naquele momento, lembra, né? Que a pessoa está passando por isso, precisa da oração da pessoa. A lei dominical, irmão, nós temos que orar para que o Senhor deixe mais pouco para frente também, sabe? Não é só a lei dominical, essas nuvens escuras quando estão vindo para ameaçar exatamente essa questão das leis dominicais, nós também devemos orar da mesma forma. Para que Ele nos conceda mais alguns anos de graça. Orar para que Ele nos conceda mais um tempinho. A gente sabe que Ele está às portas, está para vir. Nós não devemos ser daquele servo que acha que Ele está muito longe, não. Nós devemos ser daquele servo que realmente Ele está para vir mesmo. Só que devemos orar para que Ele nos conceda essa graça exatamente por causa do nosso pecado. Ora, se nós não estamos pregando o Evangelho agora, quando ele só está ausente, porque ele vai pregar o Evangelho. O Senhor, dá mais um período assim para nós nos preparar e sair do campo aí para pregar para o vizinho, pregar para o parente, pregar coisas que eu negligenciei, eu quero agora essa oportunidade para mim. Que o teu Espírito seja um agente da minha vida para fazer isso. Não estamos cumprindo a vontade de Deus se nos deixarmos ficar quietos. Não, para não tanto falar. Estou sem cumprir a vontade de Deus. E às vezes a pessoa que está sem cumprir a vontade de Deus acha que o outro é que está errado. Nada fazendo para preservar a liberdade de consciência. Quando a nossa liberdade está sendo ameaçada, nós devemos sair daqui a tudo. É assim que está escrito ali. Rapaz, eu estou quieto, eu não tenho coragem de falar nada porque tem autoridade que pode ser que me prenda. E se prender por causa do nome de Cristo, tu é bem-aventurado. Tu não pode ser preso é porque tu roubou, porque tu matou, é porque tu transgrediu, tá? A lei. Se bem que essa lei eu não considero aquelas que vão contra a lei de Deus, porque aí também já seria injustiça, né?
Será para vós justiça quando tiverem cuidado de guardar a lei de Deus. E os homens que estiverem fazendo leis de acordo com a lei de Deus, que também deve ser obedecido como um dever sagrado. Fica feio para mim ser preso roubando ou matando. Mas ser preso por falar do amor de Jesus Cristo, não tem nada feio nisso. Só que eu lembrei que do texto eu até citei, acho que no sábado passado, diz assim: Amados, não estranheis a ardente provação que vem sobre vós para vos experimentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas regozijai-vos por seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e exulteis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Que nenhum de vós, entretanto, padeça como o homicida, o ladrão, o malfeitor, ou como quem se entremete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus neste mundo. É 1 Pedro 4, do 12 até o 16. Eles ficaram alegres quando eles foram presos por causa do nome de Jesus Cristo. Os caras saíram regozijados por ter apanhado. É isso aí que o irmão Maurício leu aí. O Senhor dando-nos todo o conforto. Olha, eu estou falando isso aqui para vocês, pode ser que aconteça, e quando acontecer, vocês se alegrem em vez de ficar tristes. Eu imagino que nem sentiu, né? A glória de Deus estava sobre eles, que nem sequer era motivo para eles ficar tristes. Iam às vezes até para a fogueira cantando. O fogo queimando eles cantando. Imagina o que era isso. Né? O povo de Deus que guarda os mandamentos não deve permanecer calado neste tempo, como se aceitássemos a situação de bom grau. Não, ninguém pode fazer nada mesmo. Toda coisa que ele fizer aqui, ele vai ameaçar a gente, vai aprender, então deixa isso para lá, deixa isso quieto. Não quer correr o risco, não é assim? Seria essa a atitude certa? É por isso que há caminho para o homem parece direito, mas isso aí não é direito. Tua liberdade está sendo ameaçada? Tá. Chegou esse tempo? Chegou. E tu vai continuar calado, vai se cruzar na quietude? Não. Infelizmente. Mas está escrito, irmã Carolina, que os nossos irmãos nos atacariam. Eu ficaria estranhando se eu não conhecesse isso. Os nossos próprios irmãos, em quem a gente confia, ataca a gente nessa questão. Se não ataca na frente da gente, ataca de costas lá os outros, né? Mas o dever deve ser de acordo com o que está escrito. E quando nós agora ficamos calados, é como se nós tivéssemos aceitado a situação. Não, pai, é o seguinte, agora está sem jeito, é aceitar. É conformar-se com o mundo, é assim que está escrito. Não nos conformeis com este mundo. Você tem que pregar para essas pessoas que eles estão fazendo essas coisas erradas, mas ele tem que saber que o que ele está fazendo ele está errado, você tem que protestar. E não precisa ficar zangado porque você foi contrariado, não. Eu vou chegar lá, vou me chamar lá, eu vou falar e vou... Não. Mas só falar, só isso. Segundo o Espírito te der essa palavra na tua boca. Dará um testemunho de mim. Exatamente. Então, é essas coisas que nós devemos ter a superação. É nisso que o Senhor Jesus quer nos preparar. É isso que o Senhor Jesus quer que cada um de nós entendamos. Fomos selados pelo Espírito Santo da promessa. Nós não somos selados nem com tinta. Com tinta não. Nós
somos selados com o Espírito da promessa. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da verdade. É o Espírito Santo que nos selará. Porque já é manifesto que vocês sois carne de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, que acabamos de falar, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração de vocês. Então, logo o povo de Deus seja selado na fronte, que não é algo, não é algum selo ou sinal que possa ser visto conforme nós já vimos, mas é uma consolidação da verdade, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que não possam ser abalados. Vocês são que nem um monte de Sião, jamais serão abalados. Mas os que não estão selados, se abalam ou não se abalam? Então isso já é um motivo que nós não estamos selados, porque nós somos abalados por coisa pouca. Irmão, por uma notícia, você está esperando de boa. Quando aparece um empecilho de uma notícia ruim por meio, tu já se desanima tudo. E ainda desanima se está perto de tudo. Não é assim? Então, mas será que não vai ter jeito não? Pai, pelo visto não tem não. Aí os 3, 4 pais tua volta, pai, deixa de ser desanimado, moço. Depois que eu desânimo, tu está me desanimando também. Tem que acreditar. Pelo menos o que está escrito. Então, uma consolação da verdade, tanto intelectual como espiritual, não se abala. Não pode ser abalado. A gente está se abalando por coisa pouca. Então, logo o povo de Deus esteja selado e preparado para a sacudidura, ela vai vir. E na verdade, ela já começou. Só nessa afrouxadinha que o anjo deu, já começou a sacudir, já começou a se dividir um pouco. Os juízos de Deus estão agora sobre a terra. Não é ainda sem mistura de misericórdia. Está sobre a terra ainda com mistura de misericórdia, mas ele tem bons propósitos para o seu povo. Para advertir-nos, a fim de que saibamos o que virá. Olha o que ele quer que nós saibamos. Ele quer que nós saibamos que as coisas vão acontecer do jeito que ele diz. E que despertemos que nós estamos dormindo. E agora vem uma coisa. Não deu certo. Vem outra. E nós continuamos dormindo. Aí vai vir outra. Aí vai vir outra. E vai vir outra até nós acordar. Ou então até ficar dormindo eternamente. O seu Deus vivo só será colocado nos que se assemelham a Cristo, no caráter. Olha aí quem é que vai ser colocado. Se eu não estou semelhante a Cristo, por que eu desejo tanto a vida de Cristo já? Será dia de trevas? Não de luz? Os que não, olha só, os que hão de receber o seu Deus vivo e ser protegido no tempo de angústia, devem refletir completamente a imagem de Jesus. Completamente. Não vou não, só o nosso temperamento.
só a forma de nós falar com as pessoas. Com filhos, com netos, com irmãos. Enfim, dá uma analisada qual é o tipo do nosso temperamento. E ver se nós estamos sem mancha. Ver se nós devemos ser daqueles que, assim, tomara que Cristo venha logo para acabar com esse mundo. Em outras palavras, está dando a sua própria sentença. É tipo dizendo, tomara que eu me perca logo. Tomara que eu me perca logo junto com o mundo e acaba logo com essa conversa. Sendo que nós devemos refletir completamente a imagem de Jesus Cristo. E só assim nós vamos receber o selo. É sério, muito sério. Aí vai dizer, é impossível. Para mim é. É para mim me sentir mesmo um nada. É para mim me sentir mesmo que é impossível mesmo. Por ser assim, eu vou buscar a possibilidade. E a possibilidade é só Cristo Jesus. O selo de Deus jamais será colocado à testa de um homem ou de uma mulher com impurezas. Jamais será colocado o selo de Deus na testa de um homem ou de uma mulher que tem cobiças, que são cobiçosos. Ou de um homem ou de uma mulher que são amantes do mundo. O que significa ser amante do mundo? Você pode se preparar para uma festa de casamento, de aniversário. E faz todos os preparativos da melhor maneira que você sabe fazer e quer fazer. Mas não faz nenhum preparativo para ir para a casa de Deus. Isso é amar o mundo. Deus não pode colocar seu selo em tais pessoas. É duro o discurso, mas não existe mais daqui para frente discurso mole, não. Tudo só um discurso duro. É aí onde diz que aqueles que pregam mensagem macia são mensageiros de Satanás. Porque no tempo que nós vemos pregar macio é ser esse tipo de mensageiro. Jamais será colocado à testa de homem ou de uma mulher o selo de Deus vivo e pessoas que têm língua falsa. Na tua frente é um jeito, nas costas é de outro. Coração enganoso. O profeta Jeremias diz que enganoso é o coração mais que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Todos os que recebem o selo do Deus devem ser imaculados. Em outras palavras, deve ser sem mácula diante de Deus. Esses sim são candidatos. Porque tem raiva da palavra candidato, né? Esses aí são candidatos. Olha só. Vamos concluir. Tem alguma música? Se tiver, prepara. Os que vencem o mundo, olha só. Os que vencem o mundo, os que vencem a carne e os que vencem o diabo serão os agraciados que receberão o selo do Deus vivo. Então, que Deus, terminando aqui com esse texto, que Deus nos conceda força e graça e submissão para que Ele realize em nós e por nós o trabalho e que nós venhamos estar sendo vencedores de nós mesmos, do diabo e do mundo, e assim possamos receber o seu Deus. Amém. Amém.